Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã, graça e paz a todos os ouvintes da Rádio Alelaba que neste momento estão conosco para mais um café espiritual, para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos falar. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu copo com água pela fé, para que no final nós façamos a oração de fé e cura. Hoje o nosso tema é o grito que ecoa para as multidões. Vocês já perceberam que as multidões estão sempre seguindo alguém? Uma banda ou algum cantor famoso, um ator que está na moda, jogadores de futebol, religiosos, líderes religiosos, palestrantes eloquentes, que chamam a atenção por se expressarem muito bem. E quando olhamos para esse meio tecnológico, temos os influenciadores digitais, com milhares e milhões de seguidores, e tudo isso por influenciar com um assunto que é conveniente para aquele público, ou para quem interessar. Eles conseguem fazer com que multidões prestem atenção no que eles estão falando, sobre as mais diversas técnicas de oratórias. Fato é que a humanidade tem uma tendência natural a seguir alguém ou alguma coisa. Hoje eu vou falar um pouco sobre como eram alguns dos muitos momentos no qual Jesus estava com as multidões e falando que era necessário. Durante os 3 anos e meio do ministério terreno dele aqui na terra, ele foi seguido por uma grande multidão e em todos os ajuntamentos de pessoas, elas sempre estavam reunidas porque ouviram e testemunharam também das muitas obras de milagres que eram realizadas por Jesus Cristo. Sua fama corria por toda a Síria e por todos os lugares que ele passava. Na Judéia, Jerusalém, na costa marítima de Tiro e Sidom, Caná da Galileia e muitos lugares que vai além do que está escrito na Bíblia. Olha o privilégio que aquelas pessoas tiveram. Ouviram que o nosso Jesus Cristo falava e tudo isso acontecia ao ar livre e de graça. Uma ampla acústica, né? Aquilo que pelo menos se eu estivesse próximo de você eu falaria mais baixo. Naquele momento as pessoas elas estavam em grandes multidões. Então a voz dele, eu creio que estava no volume máximo. Lembra do tema da nossa mensagem? O grito que ecoa para as multidões? O significado de ecoar, ele tem vários momentos. Ele faz com que o som seja ouvido ao longe, ainda mais Jesus gritando e as palavras ecoando, né? Faz com que o som seja repetido, faz com que esse eco seja bem aceito, né? Faz com que o que está sendo falado tenha boa repercussão e ainda deixa uma frase no dicionário, que é assim: sua fama ecoava pelo mundo. Fama de quem? Acredito que é a fama de qualquer pessoa. Nesse caso, eu estou falando de Jesus e sobre o que ele falava para aquelas multidões. Em João 3,16, fala que ele veio ao mundo nos revelar o grande amor do Pai. Em Marcos 2,17, ele veio para os doentes e pecadores. Em Mateus 11,28, ele veio para os cansados e oprimidos. Em Lucas 19,10, ele veio buscar e salvar os perdidos. Em Hebreus 7,27, ele veio se sacrificar. Em Mateus 11,30, ele veio aliviar o jugo e fardo pesado. E ele veio nos libertar da escravidão carnal e espiritual. Como aqui eu falei vários versículos bíblicos e você toda semana sabe que eu peço para você pegar a sua Bíblia, pegar o seu bloquinho de anotações. Vamos continuar e você pode continuar anotando para depois fazer uma breve leitura do versículo na íntegra. Eu ficaria aqui por um bom tempo nesta manhã com vocês, falando por que e o que Jesus falava para as multidões. Havia muitos tipos de pessoas que estavam no meio daquela multidão. Muitas pessoas curiosas, sem compromisso para saber o que estava acontecendo.
muitas pessoas que precisavam de uma direção para suas vidas cansadas e oprimidas, muitas pessoas que estavam de passagem, pessoas de várias classes sociais, culturais e credos, pessoas conhecedoras da lei, principalmente sacerdotes e fariseus. Esses atuavam em dois momentos. Tinham aqueles que estavam ali como espiões e por inveja buscavam oportunidades para prender, julgar e matar Jesus por causa dos milagres e sinais maravilhosos que vinham do Pai. Assim como tinham os sacerdotes que queriam entender como Jesus realizava aqueles sinais tão maravilhosos. Eram multidões e no meio das multidões existem diversos grupos de pessoas. É o que diz em João 6,2. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava. Irmãos, Jesus, estivesse onde estivesse, seja quando subia ou descia os montes, quando estava em terra ou mar, quando estava na praia ou num barco, não importava onde ele estava. Ele não perdia tempo de anunciar o reino celestial. Aquele povo ficava dias ouvindo ele falar. Imagine todos ali, com fome, cansados, com sono. Muitos não saíam dali. Aquele povo estava sedento e com fome em saber o que Jesus tinha para falar. E por que não saíam dali? Porque aos pés de Jesus eles sabiam que seriam curados e cuidados. Jesus os alimentava, não somente o corpo físico, alimentava a alma daquela grande multidão. Ele tinha grande compaixão pelo povo. E essa compaixão curava, libertava e quebrava as correntes que encarceravam aquele povo. A cura e a libertação material eram muito visíveis. Também a cura e a libertação espiritual acontecia no meio daquele povo. E o que eu vou falar agora é real. Essa cura, essa libertação e a verdadeira transformação, ela não foi para todos. Foi para aqueles que creram, aqueles que seguiram a Jesus. Mas muitos não tiveram cura, libertação e transformação, né? E hoje nos nossos dias não é diferente. O Espírito Santo tem usado homens e mulheres para falar aos que estão doentes e acamados, os hospitalizados, para falar aos que estão presos nos cárceres espirituais e que precisam ser libertos pelo poder de Jesus Cristo. E nem todos dão ouvidos. Eu vou listar aqui alguns problemas que tinham no meio daquele povo, daquela multidão. Tinham sofrimentos por várias enfermidades e tormentos. Todos saíam curados. Havia endemoniados, lunáticos e paralíticos, todos saíam curados. Coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros eram colocados aos pés de Jesus e eram curados. Pessoas com problemas de necessidade de pão, não tinham o que comer, porque sabiam que Jesus realizaria a multiplicação do pão. Assim como tinham pessoas oportunistas, interessadas apenas em fazer uma boquinha, em comer, né? Problemas de relacionamentos financeiros, problemas com filhos, problemas com falta de emprego, muitos outros problemas. Eu não tenho dúvida que aquelas pessoas só saíam dali com a resposta de seus problemas, ou seja, com a vitória na mão. Eu vou falar uma breve passagem aqui, que na verdade nada de breve tem, mas eu vou tentar resumir e trazer de forma mais objetiva para vocês. Sobre a ressurreição de Lázaro. Também aconteceu sob os olhos da multidão. Muitos se perguntavam se naquele tempo não tinha celular, telefone fixo, aplicativos de WhatsApp, telegrama, no sentido de aplicativos para comunicações igual WhatsApp, Facebook, Twitter. Como se formou uma multidão em tão pouco tempo? É o que hoje podemos perguntar. É que já tinha uma boa quantidade de judeus velando pela morte de Lázaro.
E ainda os próprios judeus procuravam apedrejar Jesus até a morte, devido aos sinais que eram feitos para que o nome do Pai fosse glorificado. E aqui não foi diferente nesse momento. Jesus ora ao Pai e pede que este milagre seja realizado para que a multidão que estava ali cresce que ele, Jesus, foi enviado pelo Pai. E clamou em grande voz, chamou Lázaro para fora do sepulcro. Veja que deve ter sido assim uma coisa, alarmante, maravilhosa. Muitos ficaram ali de boca aberta. E esse momento se passa em João 11, mas eu vou deixar aqui só o versículo 45, 46 e 47. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Olha os fofoqueiros, os malfaladores aí. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Olha só. Esses homens, ao mesmo tempo que alguns criam e se maravilhavam, outros não estavam preocupados com isso, eram os carnais. Eles estavam preocupados com a fama de Jesus, que na verdade Jesus não atribuía nada dessa fama para ele. Era tudo para a honra e glória do nosso Pai. Olha só que interessante. Mesmo a multidão, ouvindo e admirando o que Jesus Cristo falava, nem todos estavam prontos para segui-lo. Eu já falei isso aqui. Pois muitos também não conheciam e não entendiam o que Jesus falava. E por fim, nos dias de hoje, parece que não é diferente. Muitos ouvem, muitos ficam admirados, apesar de acompanhá-lo e obedecer a algumas pequenas coisas, a multidão continua não conhecendo e não entendendo o que Cristo veio fazer. Em Mateus 21, 10, 11, lemos: E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aqui nesta passagem, muitas pessoas estão na multidão sem compromisso. Lembra o que eu falei logo no início? Quem é esse? Opa, estou ouvindo um barulho. Quem é? Não sabe quem é Jesus. A outra passagem está em João 7, 40 e 41. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, Cristo da Galileia? Vê só? Aqui eu vejo pessoas divididas. Este é o Cristo, mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Primeiro, uns acreditando que Cristo é o profeta, e segundo, outros não sabiam quem era Jesus, nem de que lugar ele viria. Irmãos, uma coisa é certa: até muitos que estão dentro da comunidade não sabem quem é Jesus, não sabem de onde vem Jesus, nem acreditam em Jesus. Mas como diz o meu pastor, pelo menos está no caminho. Mas é muito importante você saber, até porque aqueles que são de Cristo sabem quem ele é, por que ele veio e de que lugar ele veio. E tem mais uma colocação: para que lugar? Se eu e você obedecer e ficarmos firmes, para que lugar ele vai nos levar? Isso é uma coisa que eu e você, como filhos de Deus, devemos saber. Amém? Alelaba por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu divido ela com vocês nesta manhã.
Oremos. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Sou grata por esses pequenos fragmentos espirituais que são colocados em nossos corações. Como é bom ter a certeza de hoje, que neste exato momento o Senhor, Pai amado, tem falado da mesma forma que falava no passado. Graças te dou, porque o teu reino está dentro de nós, nos dando esperanças de nos encontrarmos em breve. Glorificado seja o teu nome, por nos ensinar que diante das adversidades, sejam elas quais forem, em tudo o Senhor tem cuidado de cada um, de forma única e especial. Obrigado por nos curar, nos libertar e nos transformar a cada dia. Tua palavra nos ensina que somente obedecendo à tua vontade seremos amigos íntimos. Nos ajude a não esquecer quem somos nós no meio das multidões que ainda nos rodeiam todos os dias. Nos liberte das multidões dos pensamentos que querem tirar a nossa paz. Nos cure das multidões de doenças que nos deixam inseguros. Alcance neste momento, Pai, todos os teus filhos e proteja e livre de todas as maldições que causam as mais terríveis enfermidades. Livre-nos da morte física, livre-nos das catástrofes em qualquer lugar do mundo. Esteja nesse momento no coração de cada irmão e de cada irmã aqui presente. Acalma, Senhor, o coração de todos em meio a tantas mortes por este vírus tão letal. Pela fé, aqueles que separaram o seu copo com água e creram que através desta oração, você bebendo será curado. Bebam. Aqueles que colocaram as fotos dos seus entes queridos, dos seus amigos, aqueles que colocaram uma peça de roupa ou um objeto que ligue a pessoa que está precisando neste momento de oração, creia e receba a cura, a libertação, a transformação e o renovo do nosso Pai. É o que eu declaro agora, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui, que você tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e que este assunto, ele irá continuar com a parte 2, a semana que vem. Só que já não é como o grito que ecoa para as multidões. É outro tema que eu convido você a estar conosco, se alimentando deste pão diário. Escute a nossa programação de segunda a sexta-feira, onde tem uma mulher de Deus, uma mulher comprometida, uma mulher com a vida no altar do Pai, uma mulher de joelhos aos pés do Senhor Jesus, se colocando na brecha por você, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém e alelaba.